Daí, pessoal, mais uma resolução. Considere as funções f de x igual a módulo de x mais 1 e g de x igual a menos módulo de x menos 1. O intervalo tal que f de x é maior que g de x é... Bom, então eu preciso encontrar onde f de x é maior que g de x a partir dessas duas funções. A observação ou identificação do momento do intervalo onde uma é maior que a outra, essa observação é feita geometricamente, então é muito interessante, é quase que obrigatório, a execução dos dois gráficos. Então eu disponho os dois gráficos no mesmo sistema de coordenadas cartesianas e observo em que região ou em que intervalo eu tenho um maior que o outro, ou ainda um acima do outro. Então eu vou partir para a execução dos gráficos. Mas antes propriamente de encontrar o gráfico da função f de x e também o gráfico da função g de x, eu vou retomar aqui um aspecto teórico de como se dá o gráfico da função modular. Eu vou usar aqui os procedimentos de translação, né? A translação gráfica da função modular. Então, para aqueles casos mais típicos, que justamente são os que são envolvidos nessa questão. Então, eu vou fazer uma retomada da parte teórica aqui na outra lâmina, tá? Para a resolução ficar mais rica e com mais aproveitamento aí nos teus estudos, ok? Sempre a resolução aqui no canal tem esse objetivo, né? De fazer uma abordagem também teórica, com os aspectos secundários também retomados, para que tu fique com um entendimento e uma apropriação maior da resolução, né? Que tu entenda como é feito e não simplesmente a resolução em si, né? Então é uma questão de aproveitamento aí didático. Eu vou então mudar aqui para esta lâmina. E aí vou fazendo exemplos, tá? Eu vou começar com... Observa que esse primeiro quadro aqui, esse primeiro plano cartesiano está com uma cor diferente, né? Tá em verde, porque aqui eu vou colocar a função básica, vamos dizer assim, a função mais simples modular, que tem um formato f de x igual módulo de x. Então, essa função, ela tem o seguinte aspecto. Deixa eu colocar aqui, fica melhor. Ela tem uma espécie de vértice aqui na origem. Aqui o segmento identidade. Vou fazer para cá também. Aqui. E depois segue no quadrante segundo aqui também uma espécie de reflexão, a mesma coisa. Então, isto aqui é o gráfico da função f de x igual a módulo de x, ok? E aí, claro, né? Aqui, rapidamente, olha só. Se aqui é 1, aqui também é 1. Aqui menos 1, aqui faz no 1 também. Se eu pensar que vai, sei lá, 1, 2, 3 aqui no 4, vai ter lá em cima, fazendo com 4, aqui também, fazendo aqui no menos 4, ok? Bom, então esse é o aspecto da função modular mais básico. Nesse outro gráfico ao lado, eu vou fazer a função, vou continuar chamando tudo f de x, tá? Então, vou fazer uma outra função f de x, e agora vou modificar, vou fazer módulo de x, só que mais 3. Eu estou somando 3 fora do módulo. O que vai acontecer com a função? O que vai acontecer com essa função? Ela vai subir 3 unidades, então esse 3 vai fazer com que a função deslize 3 casas para cima. 1, 2, 3, e aí a função vai ficar... fazer aquele mesmo aqui, vai ficar assim, ó, 3 para cima, e para cá também. Então tá aqui o aspecto da função f de x mais 3. Então aqui 1, 2, 3, olha só, ela deslocou 3 unidades, olha só, aqui o vértice, em vez de estar no 0, subiu para cá. Então foi isso que aconteceu. Essa é a influência desse
mais 3 aí por fora do módulo. Agora eu vou fazer uma outra função aqui, vou chamar de novo de f de x igual também módulo de x, modelo mais simples, e aqui em vez de mais 3, menos 3. Aí logicamente que esse gráfico vai descer 3 unidades. 1, 2, 3. Então nesse ponto aqui eu tenho o vértice, vamos dizer assim, da função. Ela vai fazer esse tipo de translação. Ela desceu então 3 unidades. Ok, e aí lembrando que esse ponto aqui é o menos 3, desceu 3 unidades. Agora eu vou fazer uma outra variação, eu vou colocar aqui uma outra função também, chamá-la f de x, só que agora em vez de fazer módulo de x mais 3, o mais 3 por fora, eu vou colocar por dentro, módulo de x mais 3, para ver o que acontece a diferença. Que aí já estou entrando, ó, numa semelhança com a função do exercício. Bom, o que vai acontecer? Vai acontecer que essa função ela vai ter um deslocamento agora na horizontal, ela vai andar ou para a esquerda ou para a direita. E uma coisa curiosa é que quando eu tenho soma dentro do módulo, a função ela anda para a esquerda. Então, ela vai andar para a esquerda 3 unidades. Então lembra que a função normal ela é aqui, né? Ó, ela vai andar 3 unidades para a esquerda. Então ela vai sair o vértice vai sair da origem, 1, 2, 3, vai vir para cá, ó. E aqui no menos 3 eu uso como referência para fazer a função daqui para cá e daqui para cá. Ok. E um outro caso que eu tenho é a função f de x igual aí módulo, em vez de x mais 3, x menos 3. E aí pensa, né? Se o mais 3 deslocou para a esquerda, o x menos 3 vai deslocar a função para a direita. Então aqui é o mesmo raciocínio, 1, 2, aqui o 3. Aí eu tenho a função fazendo esse tipo de manobra, ou esse tipo de comportamento, para cá e para cá, para o outro lado também. Tá aí a função, então, f de x igual a módulo de x menos 3. E aí eu tenho uma outra situação, a última situação, é que quando eu coloco o sinal negativo na frente do módulo. Então, vou fazer para ti aqui essa variação. Função f de x igual a módulo de x, só que precedida de menos. Então é a mesma função aqui, só que precedida de menos. O que acontece com esse sinal de menos aqui? Bom, esse menos faz o que ele faz com a maioria das funções. Ele inverte as concavidades, ele faz a função sofrer uma rotação em relação ao eixo x. Então a função vai continuar com o vértice na origem, vamos dizer assim, né? O vértice na origem, só que vai inverter a concavidade. E aí, em vez de eu ficar com uma situação assim, eu fico com ela para baixo. Então, esse é o aspecto que a função assume quando eu tenho o negativo na frente do módulo. Então, esta é a consequência gráfica
desse negativo, ok? Então aí é um resumo dos casos mais típicos de alteração gráfica por alteração da lei modular, né? Quando eu saio desse modelo elementar, ok? Bom, e agora eu vou usar o espaço para fazer a resolução. Então, vou criar aqui outra lâmina e aqui eu vou dispor as duas funções. Bom, começando com a função f de x. Lembra que f, vou fazer aqui de cor, ó, que f de x é igual a módulo de x mais 1. Aí lembra, ó, quando eu tenho uma soma dentro do módulo, existe um deslocamento. Como é mais, desloca para a esquerda, então isso vai deslocar para a esquerda uma unidade, e a função vai ficar então com vértice nesse ponto aqui no menos 1. Deslocou uma unidade. E aí, fazendo o gráfico, tu vais ter esse tipo de curva. E para cá também. Então, esse é o gráfico da função f de x. Então, essa aqui é a função f. A função g de x, observa que ela tem duas interferências. Aliás, a função g de x. A função g de x, ela é módulo de x precedido de menos, com menos 1. Então, esse negativo aqui vai fazer a inversão da concavidade, e esse menos 1 vai deslocar para baixo, uma unidade. Então, o vértice vai ficar nessa posição aqui, ó, no menos 1. E vai ter uma alteração da concavidade. Então, o gráfico vai ficar com esse aspecto. Então, essa para mim aqui é a função g de x, ou a função g. Bom, e agora ele pergunta qual o intervalo em que f de x é maior que g de x. Ele quer saber quando que f de x está acima, né? Dizer que f de x é maior que g de x é dizer que f de x está graficamente acima de g de x. Onde é que a parte azul, o gráfico de f, está acima do g? Bom, está acima em toda a extensão do x. Observa, ó, quando os x estão antes do menos 1, eu tenho a função f acima da função g. E para os x que estão depois do menos 1, os x maiores que menos 1, a função f também está acima da função g. Então, dá para dizer que f está acima de g, ou f de x é maior que g de x, para toda a extensão do x, para todos os reais. E para todos os reais, ele prefere escrever na linguagem de intervalos, que vai de menos infinito até mais infinito aberto. E aí eu fico com a alternativa E. Ok? Para um complemento deste vídeo, tá? Para deixar ele com uma riqueza um pouquinho maior, acho que até ficou bem boa a resolução, acredito, mas eu quero voltar para aquela lâmina lá dos gráficos e te mostrar uma outra abordagem. Aqui, ó, vamos ver se eu acho um espaço. Eu vou escolher um gráfico, vou escolher, por exemplo, o que fique mais adequado, vou escolher esse aqui, ó. Tá, eu vou fazer uma abordagem para este gráfico aqui, ó. f de x igual a módulo de x mais 3. Vamos supor que eu queira descobrir qual é o corte no y aqui, ó. Eu quero descobrir isso. Claro que aqui eu estou com um sistema quadriculado, fica fácil de perceber que o corte no y está se dando no 3. Então eu faço uma constatação geométrica a partir do padrão quadriculado. Mas se eu não tivesse esse quadriculado, se eu não tivesse elementos, né,
de escala suficiente para elaborar o gráfico, eu precisasse do corte no y. O que eu faria? Ora, o corte no y nada mais é do que fazer x igual a zero. Então, o que eu faço? Eu chamo esse x aqui de zero, dá para fazer isso até mentalmente, é só pensar aqui que é zero, x igual a zero, 0 mais 3 é 3, isso dá-se como módulo de 3, e módulo de 3 é 3, então o corte no y é 3, é como se eu tivesse o par ordenado 3, aliás, o par ordenado 0 para x e 3 para y. Da mesma forma, se eu quero ter certeza que esse 3 aqui está correto, eu faço agora o y igual a 0. Eu faço aqui, ó, se eu quero descobrir o corte no x de uma função modular, eu faço y igual a 0. Então, módulo de x mais 3. Se eu igualo a 0, o que eu obtenho? Que x mais 3 é igual a 0 e x é igual, joga para cá, menos 3. E aí, realmente, ó, aqui eu tenho o corte no x. Então, se eu quero descobrir qualquer ponto, eu posso substituir. Eu quero saber, por exemplo, aqui o 3, 1, 3, 4, 5, aqui o 6. Ó. Com quem que esse 6 faz lá em cima? Bom, aí tu pega aqui no lugar do x e bota 6. Se eu botar 6 aqui, ó, 6, 6 menos 3 é 3, módulo de 3 que é 3, e aí tu vai ter que fazer aqui o 6 com o 3. Então, esse gráfico aqui até está um pouquinho torto, né? Ele tinha que ficar um pouquinho mais aqui, ó. Teria que ficar corretamente aqui, ó. Para ficar o 6 aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, que é o 6 é aqui, ó. Tá, eu que errei mesmo. Então, aqui, deixa eu desfazer agora tudo aqui, já que eu fui por esse viés. Vou tirar o 6 daqui e vou recolocar, ó. 3, 4... 3, 4, 5, o 6 é aqui. Aí observa, o 6 vem aqui e olha só que ele realmente vai fazer par ordenado com o 3 do y. Porque quando eu substituo o x aqui por 6, 6 menos 3, 13, módulo de 13 é 13. Tá? Então aí tu pode fazer manipulação através de valor numérico para qualquer ponto. Ok? Então é isso, espero que esse vídeo aí fique completo e atenda às tuas expectativas e melhore nos teus estudos. Fica meu forte abraço, agradeço a visita no canal e até a próxima.